dia. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. É uma alegria ter você aqui com a gente. Se você não me conhece, o meu nome é Rafael, eu faço parte aqui da equipe de pastores da Red e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Se você está aqui é porque você é crente, né? Hoje é um domingo de carnaval, né? Você está de parabéns, você já deu um passo a mais. Talvez você pulou no bloquinho ontem e você veio hoje aqui, né? E você está cansado, né? Você precisa de um energético daqui a pouco. Enfim, nós terminamos uma série recentemente, no domingo passado, com Washington. Ouvimos sobre emoções, ouvimos sobre devoção, ouvimos sobre a leitura bíblica. Algo para, de fato, redirecionar o nosso foco durante esse ano. Nós sempre começamos o ano organizando a nossa agenda, estabelecendo as metas, o que nós queremos construir, o que nós queremos desfrutar durante esse ano. E essa série foi, de fato, para redirecionar o nosso foco. E hoje eu quero falar com você sobre o desânimo. Como vencer o desânimo. Essa mensagem, esse texto que eu vou compartilhar com você é fruto de muitas reflexões que eu tenho tido após aconselhar pessoas, após ouvir algumas histórias, alguns dilemas, seja dentro do casamento, seja dilemas financeiros, sejam dilemas sexuais, sejam dilemas num paradigma errado sobre namoro. Parece que muitas das vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós nos esquecemos de Deus, da sua palavra. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você está desanimado? O desânimo entrou no seu coração e já tem ganhado morada, ele já se estabeleceu ali? Ou talvez o desânimo tenha batido a porta do seu coração constantemente? Ou talvez você vive uma montanha-russa existencial. Ora você está muito animado, ora você está desanimado com tudo e com todos. Ora você quer conhecer a Jesus, você quer ler a sua palavra, você quer aprofundar, você quer participar de um pequeno grupo, você está animado com sua área de voluntário, você está animado com o seu trabalho, você está animado com o seu casamento, você está animado com seus filhos. Mas de repente, algo vira a chave dentro de você, ao ponto que o desânimo toma conta do seu coração e você já não está mais disposto de fazer absolutamente nada. Você está desanimado hoje? Eu quero começar lembrando de um texto que o salmista diz, e esse texto diz: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Eu quero aqui começar com esse texto, ainda que não seja o texto central da minha mensagem, mas lembrar que o desânimo, ele assola até os filhos de Deus. A nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Jesus não blinda nós dos desafios, dos dilemas que nós enfrentamos contra o desânimo. Nós estamos olhando para um texto em que o salmista está conversando com sua alma e ele está dizendo: por que estás abatida? Por que você está entristecida? Mas fato é que essa conversa com a sua alma também já nos lembra de uma resposta: espere em Deus. Eu quero começar lembrando alguns desafios que nós temos. Nós passamos por questões relacionais e os relacionamentos, muitas das vezes, como Washington pregou no domingo passado, ele implica muitas vezes dor, sofrimento, decepção. E quando a gente se relaciona, talvez você está aqui e você terminou um relacionamento que você tinha tanta expectativa, você compartilhou seus sonhos, você compartilhou sua vida, você sonhou, você planejou. Você se envolveu, você abriu seu coração e de repente aquele relacionamento terminou. Talvez foi um casamento de anos, sendo construído uma história juntos, mas do nada aconteceu N fatores que te levaram a terminar esse relacionamento.
E você teve que tomar a decisão pelo divórcio. Isso te levou ao desânimo? Isso abateu a sua alma? Isso mexeu com o seu emocional? Isso mexeu com sua mente? Isso mexeu com a disposição do seu coração? Talvez é uma amizade que você tem, em que vocês compartilhavam da vida junto, vocês eram amigos, mas de repente essa pessoa te traiu, essa pessoa criou uma fofoca sobre você, e isso trouxe à tona uma decepção tão profunda ao seu coração, que você desanimou. Hoje você não confia mais em ninguém. Hoje você não está disposto a abrir o seu coração para de fato fazer novas amizades. Um outro fator também são profissionais. Nós planejamos a nossa carreira, nós sonhamos, nós fazemos cursos, nós buscamos o aperfeiçoamento cognitivo, intelectual, profissional, técnico. Nós ansiamos a elevar um pouco mais o nosso nível na nossa carreira e talvez essa promoção não chegou. Talvez o salário que você sempre almejou não aconteceu, o faturamento não foi da forma como você gostaria, as vendas não corresponderam, os negócios não corresponderam àquilo que estava na sua expectativa. Você não conseguiu fechar os contratos que você deveria fechar. Fato é que nas questões profissionais, no ambiente pelo qual nós estamos inseridos no mercado de trabalho, nós temos fatores que nós lidamos com o nosso chefe, lidamos com os nossos encarregados, que essas coisas podem nos levar ao desânimo. Mas pode ser questões financeiras. Talvez você tenha equilibrado os pratos na questão financeira, talvez aquilo que tem entrado não está suprindo aquilo que está saindo, e você está desesperado. Isso abateu o seu coração, talvez uma mensalidade de uma faculdade, talvez uma mensalidade da sua casa própria, talvez até mesmo um aluguel, a luz, a água. Isso assola o nosso coração e muitas das vezes nos leva ao abatimento. Fato é que nós estamos sendo bombardeados constantemente. Não basta ser financeiros, talvez é uma doença. Quando nós recebemos o diagnóstico, seja pessoal ou seja um diagnóstico profissional, nós muitas das vezes nos abatemos quando recebemos a notícia de que algum ente querido foi diagnosticado com câncer e está avançado e já não existe mais o que fazer. Esse diagnóstico muitas das vezes desanima o nosso coração. Eles nos abalam, mas não somente de doença, talvez perdas. Talvez você perdeu um ente querido, talvez você perdeu alguém da sua família, alguém que você amava tanto, alguém com quem você se relacionava, alguém que era muito próximo, e essa perda fez com que você desanimasse. Nós temos várias questões que de fato nos levam ao desânimo. O desânimo é esse sentimento que nós temos fruto de uma expectativa errada que nós criamos sobre as coisas, sobre as pessoas. E quando esse sentimento nos abate, nós somos tomados por ele ao tal ponto que nós não enxergamos mais um mundo colorido, mas nós enxergamos o mundo agora cinza. Aquelas atividades que nós tínhamos prazer de fazer, agora nós não temos mais prazer. Aquela emoção, aquela disposição de fazer algo, se foi, se perdeu, a energia acabou, a vontade de levantar da cama acabou. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o desânimo é uma resposta do nosso coração às circunstâncias que nós estamos enfrentando. Nós não estamos sabendo reagir, responder corretamente aquilo que está acontecendo. E o desânimo, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Nosso casamento, nossos filhos, nosso financeiro, a nossa igreja. O desânimo também afeta diretamente o nosso relacionamento com Jesus. E quando ele afeta o nosso relacionamento com Jesus, isso desencadeia em todas as áreas da nossa vida. Fato é que eu me lembro de uma experiência quando eu comecei meu curso de faculdade, na faculdade, quando eu entrei na universidade. O primeiro ano na universidade foi um ano muito desafiador.
Eu comecei a ouvir coisas, eu comecei a ter oportunidades, eu comecei a entender muitas coisas e aquilo começou a me livrar para longe de Deus. Eu percebi que eu já não tinha mais um desejo pelo ministério pastoral, no primeiro ano de faculdade. Logo foi passando mais o tempo, daqui a pouco eu não gostaria mais de frequentar os cultos. Eu não gostaria de estar com os jovens, eles são chatos. Aquilo que antes me atraía começou a não me atrair mais. E fato é que durante aquele primeiro ano de muitos conflitos, de muitas crises internas, eu fiquei absolutamente desanimado com tudo. Eu me lembro que eu cheguei a procurar o meu pastor e eu disse assim: pastor, eu acho que eu vou seguir uma carreira jurídica mesmo, acho que não está fazendo muito sentido. Mas aí ele me fez uma pergunta: Rafa, como está o seu relacionamento com Deus? Quando ele fez essa pergunta, foi um descortinar que me mostrou que aquela luz que antes iluminava o meu caminho tinha se apagado e eu já não estava vendo o mundo pela lente correta do meu relacionamento com Deus. Eu lembro que eu tinha um amigo de oração, a gente caminhava junto. Esse meu amigo era empolgado. Nós olhávamos para ele e falávamos assim: ele será um grande líder. Ele será uma pessoa que vai influenciar muitas pessoas no relacionamento com Jesus. Eu estou feliz porque nós estamos vendo essa pessoa crescer no nosso meio, nós vamos formá-los. Nós vamos formar ele e ele vai ser um líder em potencial. Mas aos seus 17 anos, ele decidiu abandonar totalmente a fé. Aconteceu alguns fatores na vida dele que o levou ao desânimo total e ele abandonou a sua fé. Ele mudou de cidade, nós perdemos o contato. Pelo que eu sei até hoje, através da mãe dele, é que ele nunca mais voltou à fé. Ontem mesmo também recebi uma notícia de uma pessoa que fez seminário comigo, que também não está mais no Evangelho. Que não mais está seguindo a palavra de Deus, que não mais está desfrutando de um relacionamento com Deus. E isso me abateu profundamente, porque eu lembro dos momentos que nós vivemos juntos durante o seminário. E eu me perguntava, enquanto caminhava, eu falava assim: Deus, por quê? Recentemente também, recebi uma notícia, uma péssima notícia, aquela notícia que acaba com você. Aquela notícia que, de fato, eu tinha celebrado um casamento de um casal, eu tinha acompanhado eles, e num pouco tempo eles se divorciaram. Aquilo para mim foi um soco no estômago que me tirou o dia, a semana. Eu perdi a estabilidade, eu fiquei muito triste. O que eu estou dizendo é que fatores externos estão acontecendo, nós estamos sendo bombardeados constantemente por muitas coisas, e isso assola o nosso coração ao ponto de impactar o nosso relacionamento com Jesus. Isso impacta o nosso relacionamento com Jesus. Eu quero olhar para vocês, para uma carta, uma das cartas mais belas do Novo Testamento, rica do Antigo Testamento, de detalhes. Essa carta foi escrita por um autor que nós não conhecemos, ele não se identificou, mas essa carta foi escrita para encorajar. Havia irmãos ali em Roma que de fato estavam desanimados na sua fé. Eles tinham abandonado o relacionamento com Jesus, eles estavam sofrendo perseguições externas por causa da fé deles, e isso estava levando eles a abandonar a fé. Eles estavam voltando para a sua vida antiga. Eles não mais tinham ânimo, vontade, disposição de sofrer por causa do Evangelho, de sofrer por causa de Jesus, mas agora eles estavam abandonando a fé. E o autor vem enviando essa carta para justamente encorajar aqueles irmãos no meio do sofrimento, no meio do desânimo, no meio da perda da esperança. Olha que interessante o contexto dessa carta de Hebreus. Alguns resultados: apatia no relacionamento com Jesus. É indiferença no relacionamento com Jesus. Aqueles irmãos não estavam se relacionando com Jesus. A espiritualidade deles estava morta. Um outro resultado também é uma indiferença para o crescimento espiritual. O João pregou aqui sobre o crescimento espiritual, justamente no texto, em Hebreus.
quando cita de fato que aqueles irmãos não estavam mais preocupados com o seu crescimento, eles não estavam querendo dar o próximo passo no relacionamento com Jesus, eles estavam focados em outras coisas, e isso trouxe de fato apatia e indiferença no relacionamento com Jesus. Aqueles irmãos também seguiam o exemplo de pessoas que ignoravam a fé. Aqueles exemplos de perseverança, aqueles exemplos de pessoas que amam a Jesus, aqueles exemplos de pessoas que estão comprometidas com a missão, não mais ganhava a atenção daquelas pessoas, mas eles começavam a olhar para pessoas que estavam abandonando a fé. E eles estavam modelando a sua vida a partir disso. Esse é um dos sintomas. Um desinteresse pela vida em comunidade. Eles já não mais frequentavam os cultos, eles já não mais frequentavam os pequenos grupos, eles já não mais serviam como voluntário, eles perderam a alegria da comunhão. E lá em Hebreus, o autor nos exorta para que nós vivamos em comunidade. Outra questão também é o abandono da vontade de Deus. Ou seja, não mais importa o que Deus diz sobre namoro, não mais importa o que Deus diz sobre a minha sexualidade, não mais importa o que Deus diz sobre o meu casamento, o que Deus diz sobre as minhas finanças, o que Deus diz para minhas emoções, não importa. Eu não estou preocupado mais com a vontade de Deus. Ela é difícil, então agora se vira, vou seguir a minha vida. Era isso que estava acontecendo. Por isso, a nossa jornada com Jesus começa como descrente. Nós não conhecemos a Jesus. Nós nascemos, crescemos, tendo um outro Deus de referência, não tendo relacionamento com Jesus. Nós somos um descrente. Essa é a nossa jornada. Mas um dia Deus nos encontra, se revela a sua vontade, Ele ilumina os nossos olhos para ver a verdade, Ele se apresenta a nós, nós nos tornamos cristãos. E nessa jornada como cristão, nós nos tornamos discípulos. Nós estamos em busca da maturidade. Nós estamos em busca de crescermos com Jesus. Até que um dia, nessa influência, nesse aprofundar o nosso relacionamento com Jesus, o propósito de Deus é que nós sejamos um líder. Alguém que agora, entendendo quem é Jesus, está disposto a influenciar outras pessoas, a ensinar verdades eternas para outras pessoas, porque agora aprofundou o seu conhecimento, o seu relacionamento, e agora tem condições de influenciar outras pessoas. Então assume uma liderança de pequeno grupo, uma liderança de ministério. Assim vai acontecendo a nossa jornada. Só que essa jornada desde quando nós somos descrentes até uma liderança, é uma jornada de desafios. É uma jornada de altos e baixos. É uma jornada de muita luta, de muito esforço, de muita renúncia, de muitas lágrimas, de muitos sofrimentos. É uma jornada de desafios. Por isso, uma das coisas que a gente precisa perguntar é como vencer o desânimo. Como eu e você vencemos o desânimo. Talvez você está fazendo essa pergunta há muito tempo. Ou talvez você não tenha nem condições de fazer essa pergunta mais. Porque o desânimo te tomou de tal forma que você está num poço tão fundo. Mas eu estou aqui para te lembrar que não importa as trevas pelas quais você tem caminhado, não importa as decisões erradas pelas quais você tomou, não importa as consequências pelas quais você está lidando, não importa desse poço tão fundo que você está, a corda da graça é capaz de te alcançar lá. Porque Deus não desiste dos seus filhos. Hoje Deus quer te responder: espera em mim. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Por isso eu quero te apresentar 3 verdades para vencermos o desânimo. O texto que eu vou ler está em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. O texto diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava,
Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Primeira verdade, para eu e você vencermos o desânimo, o que o texto quer nos apresentar é sobre, o versículo 3 diz assim: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Primeira verdade é, olhe para trás. O autor está terminando uma linha de raciocínio e ele começa aqui com uma conjunção. Ele diz, portanto, ele está concluindo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está mostrando um contraste entre o Antigo Testamento e agora a Nova Aliança. E ele está mostrando que Jesus, aquele que falava antes por profetas, aquele que falava por visões, aquele que falava por sonhos, agora ele fala por meio do Filho. Ele está mostrando a superioridade de Jesus em cima do Antigo Testamento. Ele está mostrando que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Arão, que Jesus é maior do que todos os sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele é o sumo sacerdote. Ele está mostrando isso porque aqueles irmãos que eram judeus, que tinham se convertido, eles estavam voltando para a prática do judaísmo. E isso estava levando eles ao desânimo, assumindo rituais que não mais fazia parte do procedimento cristão. E esse desânimo estava tomando tanto do coração deles que eles decidiram abandonar a fé. Mas uma das coisas que o autor faz, depois de mostrar sobre a superioridade de Jesus, é mostrar alguns personagens do Antigo Testamento, personagens que decidiram perseverar. Personagens que se tornaram exemplo. Isso que nós olhamos. Por isso, o texto diz que nós estamos rodeados de tão grande testemunha. O autor aqui quer aguçar a nossa imagem, a nossa imaginação, de fato nos lembrando de um episódio que acontecia naquela época, que é de fato a corrida. Ele está fazendo uma analogia, dizendo que a nossa vida cristã é como uma corrida, é como uma maratona. E nessa maratona, nesse lugar onde nós estamos rodeados de tão grande testemunha. Quem são essas testemunhas? Ali no capítulo 11, o autor diz sobre Moisés, sobre Elias, sobre Enoque, sobre Abraão. E ele vai citando vários personagens do Antigo Testamento e narrando pequenos episódios da vida deles para mostrar que aqueles homens, eles venceram, eles perseveraram. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que esses homens, eles pecaram. Nós vemos a presença do pecado, da incredulidade. Nós vemos o pecado da cobiça, do adultério. Nós vemos o pecado do orgulho. Nós vemos o pecado do abandono. Nós vemos pecados sexuais, muitos pecados sexuais no Antigo Testamento. Faziam parte do povo de Deus nessa luta contra o pecado, nessa luta contra o nosso coração. A Bíblia nunca esconde o pecado do seu povo. Muito pelo contrário. O pecado do povo de Deus sempre está exposto ali na palavra de Deus. Mas por quê? Para apontar para aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que é Jesus. Não há perfeição neles. Esses homens também passaram por provações. Provações em que sentido? Eles experimentaram provações de instabilidade econômica, instabilidade política, passaram fome, tiveram desafios familiares, tiveram medo. Muitos desafios, todos eles passaram por provações. O que eu quero te dizer é que a história desses homens nos mostra que nós não estamos isentos de pecados e de provações, que isso sempre fez parte do povo de Deus. O problema é que nós criamos uma expectativa errada no nosso relacionamento com Deus e nós acreditamos, a partir de muita influência da teologia da prosperidade, que viver com Jesus é como se nos colocasse dentro de uma bolha que nos blinda de tudo. E pelo fato de nós criarmos essa imagem errada de Deus, muitas coisas que acontecem na nossa vida nos levam à decepção. Porque nós olhamos e falamos, tá, mas esse Deus é poderoso, mas Ele não operou, Ele não curou. Tá, mas esse Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é bom, mas olha para minhas finanças. Esse Deus é o Deus que criou o casamento, mas eu estou vendo o meu casamento destruir.
Ou seja, nós entramos muitas das vezes com essas dúvidas e isso nos leva ao desânimo. Pecados e provações sempre fizeram parte do plano, fizeram parte da história do povo de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos fazer algumas considerações. As histórias não exaltam os homens, mas apontam para Jesus como o foco. Todas as histórias estão para ilustrar o meu e o seu coração respondendo a diversas circunstâncias. Mas para mostrar também que esse Deus está ativo na história, ele não é passivo, ele está agindo. E todas as histórias do Antigo Testamento têm como objetivo apresentar Jesus. É sobre ele, o Messias. A promessa foi dada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Esse Messias virá. Essa era a promessa. Segunda consideração é que foi pela fé em Jesus que eles seguraram firmes a promessa de Deus e venceram os ataques do mundo. A ideia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é que eles se apropriaram dessa promessa de Deus e eles não desistiram. Eles perseveraram. Por isso eu quero te ilustrar como o autor de Hebreus está mostrando para nós o caminho da perseverança. Como a gente vence o desânimo. No Antigo Testamento, acontecia da seguinte forma. Eles tinham a expectativa da promessa. Eles tinham o anseio por encontrar o Messias. O Messias virá e nos libertará e tirará de nós o jugo do pecado. O Messias virá e vai governar. Essa era a expectativa, esse Jesus virá. E a fé era suficiente para movê-los à perseverança, a não desistir, a não jogar a toalha. Eles perseveraram pela fé. Agora aqui no Novo Testamento, nós olhamos para trás e agora é o caminho da perseverança. Se no Antigo Testamento eles olhavam para frente, tendo a promessa, e essa promessa se cumpriu, e isso levou eles a perseverar na jornada com Jesus, agora no Novo Testamento, conosco, nós olhamos para trás, com base naquilo que Deus fez por nós em Jesus, nós perseveramos. Esse é o caminho. A fé é o que nos move à perseverança. A fé é a resposta para vencermos o desânimo. A fé é esse canal pelo qual nós nos apropriamos de quem Deus é, das suas promessas, e assim decidimos perseverar, independente das circunstâncias. Por isso, uma terceira conclusão no Antigo Testamento é que, de fato, nós estamos aqui para contar a grande história de Deus e não a nossa própria história. Quando você para ler Hebreus capítulo 11, o autor não menciona o pecado daquele povo, daquele personagem. Ele vai contando aquilo que eles fizeram pela fé. Por quê? Porque o autor está nos incluindo nessa grande história de Deus. Que nós fazemos parte de algo muito maior. E que os nossos pecados não nos definem. Que as nossas provações não nos definem. Mas o que de fato nós vamos contar para todo mundo não é a minha, não é a sua história. Porque a minha e a sua história são faladas a partir dos nossos pecados, a partir dos nossos fracassos. Mas a história de Deus é contada a partir da graça, da misericórdia e da bondade dele. Deus não te chamou para contar a sua história. Deus te chamou para contar a história dele. Queridos, o que o autor está chamando a gente para olhar é que de fato a gente transcenda um pouco a nossa visão e veja que nós participamos de algo muito maior, que é a história de Deus com o seu povo. É sobre esse Deus. E é por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós também aprendemos que esse Deus continua o mesmo e ele se faz presente em nós. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso. Ele não mudou, ele se faz presente, ele se manifesta. O problema é que o desânimo, muitas das vezes, cega a nossa visão, ofusca a nossa visão, deixa a nossa visão turva e nós não conseguimos perceber a mão de Deus na nossa vida. Mas o autor de Hebreus está fazendo isso
olhe para trás, olhe para a história daquele povo de Israel, olha para o povo de Deus. Esses homens passaram por pecados, esses homens passaram por provações, por grandes dificuldades, mas eles venceram pela fé. O autor está nos chamando de fato, a ter uma inspiração a partir de histórias, onde Deus está se apresentando quem Ele é e quem nós somos. O autor está linkando a nossa vida com eles. A jornada não terminou. Agora sou eu e você que estamos nessa corrida de perseverança, uma vida de jornada vivida pela fé em Jesus. É isso que o autor está dizendo. Por isso, um segundo ponto para nós vencermos o desânimo é: olhe para dentro. Se o primeiro, o autor está nos chamando a olhar para trás e nos inspirar a partir de histórias que Deus se revelou para que nós perseveremos com fé. Agora, o autor está chamando a gente a olhar para dentro. O texto diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O texto diz: livremos-nos. É uma ordem. Depois que você olhou para trás, agora você precisa olhar para dentro, porque você está nessa corrida. E essa corrida exige perseverança, essa corrida exige disciplina, essa corrida exige técnica, essa corrida exige esforço. Você não pode desistir. Por isso que ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Olha que interessante, o texto diz sobre o peso. Há duas interpretações aqui sobre esse peso. Uma vez que o autor está contrapondo muitas questões do Antigo Testamento, o peso talvez poderia ser rituais religiosos que antes era praticado, mas que agora na Nova Aliança não tem a necessidade. E o fato desse peso de celebração dos dias judaicos, a guarda dos sábados, dietas alimentares, isso estava prejudicando o povo, isso era um peso. Isso estava trazendo um fardo para eles. Isso estava levando eles ao desânimo. Porque eles não estavam entendendo que há uma transição, há uma nova aliança, e essa aliança é superior à antiga aliança. E isso estava levando eles, de fato, a desistirem da fé. Ou talvez, o autor está dizendo que muitas das vezes nós podemos fazer coisas. Nós temos os nossos hobbies, nós assistimos filmes, nós lemos livros, nós temos o nosso lazer, nós temos os nossos esportes, nós fazemos N coisas. E não necessariamente essas coisas são pecados, mas que de fato talvez a prática delas não tem nos levado a crescermos com Jesus. E aí eu e você precisamos mudar a perspectiva. Porque o que importa não é a nossa perspectiva, mas a perspectiva de Deus para nós. Talvez algumas coisas que nós fazemos durante a nossa vida, durante a nossa jornada, elas não necessariamente são pecados. A série que você assiste não é um pecado necessariamente assistir uma série, um filme. Mas talvez você tenha gastado tanto tempo com aquilo e você não tenha investido no seu relacionamento com Jesus. Isso se torna um peso. E a ideia aqui, quando o autor fala que isso nos torna vagarosos, ele está usando uma linguagem como se uma flecha tivesse uma ferpa. E essa flecha agora que foi direcionada para o alvo, ela não vai chegar na mesma velocidade. E ela não vai seguir o mesmo ritmo. Por quê? Porque existe algo que prejudica a rota dela, a direção dela. E fato é que se nós estamos carregando esse peso, faz com que a gente olhe para o alvo e entenda que esse alvo está distante. E na medida que o desânimo toma conta do nosso coração, a gente acha que o que a gente precisa é descansar, é de lazer, e às vezes é verdade. Mas a gente se enche, a gente se maratona toda a madrugada na série. A gente está cansado fisicamente, emocionalmente. E nós estamos fazendo algumas coisas que não necessariamente são pecados. Mas por vivermos tanto assim, não estamos vendo da perspectiva divina e não estamos dispostos a abandonar isso. Então, responda para mim,
o que você faz que não necessariamente é pecado, mas que não tem contribuído para o seu relacionamento com Jesus. Talvez são os ambientes que você frequenta. Talvez não necessariamente é pecado estar lá, com aquelas pessoas. Mas talvez aquilo está revelando algo para o seu coração. E isso tem deixado cada vez mais pesado a vida cristã. Por isso, o Rick Warren diz assim: quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e o agora, e perceber que a vida é uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Ele continua dizendo: subitamente, muitas atividades, meta e até mesmo problemas que parecem ser importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão parecer insignificantes. O problema é que a nossa vida tem a ver com a gente. Você não perguntou para Jesus como que vai ser a sua agenda. Você não perguntou para Jesus como vai ser o seu lazer. Você não perguntou para Jesus como vai ser os ambientes que você frequenta. Você não perguntou para Jesus como vai ser as amizades com quem você está estabelecendo os laços. E aí nós vivemos da perspectiva terrena e nos esquecemos de que a nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade. O autor de Hebreus está nos lembrando que nós estamos numa corrida. E nós temos um destino final, nós temos alguém que nos espera e nós não podemos desistir. O seu desânimo tem a ver com o que você está olhando, e você está olhando somente para o aqui e agora. E se eu e você olharmos para o aqui e agora, nós vamos desperdiçar a vida que Deus nos deu. Por isso que a nossa vida tem muito mais a ver com o nosso relacionamento com Jesus do que qualquer outra coisa. Deus está preparando o seu povo para encontrá-lo. Nós perdemos a perspectiva da eternidade. Nós perdemos a perspectiva do nosso encontro com Jesus. A Bíblia diz que todos nós estaremos diante de Deus e nós prestaremos conta pela nossa vida. Porque Ele é o autor da vida. E Ele compartilhou a sua vida conosco. A questão é como eu e você estamos vivendo essa vida. Há um grito do autor de Hebreus: não desperdice a vida que Ele te deu. Olhe da perspectiva da eternidade. Se você correr essa corrida sem se esquecer da técnica de Jesus, dos métodos de Jesus, das instruções de Jesus, você não chega no final. Você abandona. E não subestime o seu coração. O autor de Hebreus, em várias vezes do texto: não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Há um ponto que o nosso coração nos toma de tal forma, com a incredulidade, que é possível nós abandonarmos tudo o que nós já vivemos com Jesus, para agarrarmos com a nossa história. E aí nós dizemos para Deus: se seguir os seus princípios me trouxe tantos prejuízos e dificuldades, então agora eu vou viver a vida da forma com que eu quero. Nós estamos olhando a vida não a partir da eternidade, mas de fato pela visão terrena. E é isso que o desânimo faz em nós. O desânimo não consegue nos levar a olhar o horizonte. O desânimo nos faz ver o aqui e o agora. E nos faz viver de forma tão intensa a dor, o sofrimento, os pecados que nós lutamos, sem nos lembrar de que Ele já triunfou sobre a morte e sobre o nosso pecado. E que em Jesus nós somos mais que vencedores. É sobre isso que o texto está dizendo. Há algum peso que você está carregando que tem atrapalhado o seu relacionamento com Jesus? Lembre-se, se o desânimo afeta diretamente o nosso relacionamento com Jesus. O texto continua dizendo também sobre pecado que nos atrapalha. É muito fácil nós caminharmos essa vida
e esquecermos da vontade de Deus para nós. Porque o pecado tem a capacidade de mudar a nossa visão. E nós vamos começar a olhar aquilo que é feio como belo. E aquilo que é uma mentira como uma verdade. E o pecado vai nos atrair de tal forma. E vai nos levar nessa espiral descendente, aonde nós vamos liberar o desespero. E nós vamos olhar para a nossa vida e dizer, não há mais esperança para mim. Não há mais nada para se fazer. Porque de fato o pecado nos atrapalha nessa corrida. Por isso que o autor está dizendo, é muito mais fácil deixar as práticas judaicas. Você precisa parar de olhar para aquilo que é externo e você começa a olhar para aquilo que é interno, para aquilo que o teu coração está revelando. E quando aquilo que o seu coração está revelando a você, está mostrando o quanto você precisa de Deus, o quanto você precisa dele. Esse pecado que nós vivemos, praticamos, nos atrapalha na caminhada. Ele faz a gente perder a força, ele faz a gente perder o ânimo, ele faz a gente perder a motivação correta de crescer no relacionamento com Jesus. E aí nós estamos frequentando a igreja com motivações erradas. Nós estamos domingo após domingo, voluntariado após voluntariado, pequeno grupo após pequeno grupo, mas o nosso coração está totalmente incrédulo. O texto está dizendo que nós precisamos olhar para trás, mas nós também precisamos olhar para dentro. O que está atrapalhando o nosso relacionamento com Jesus? Como diz Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, o principal empecilho na corrida espiritual é o pecado. O pecado é malignicíssimo em sua essência. Engana com suas propostas sedutoras, gruda em nós facilmente como uma fuligem e nos assedia tenazmente. Ele continua dizendo, o pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado e ter uma boa desenvoltura na corrida. Sabe por que nós continuamos pecando? Porque o pecado tem um poder da promessa. Ele oferece propósito, ele oferece felicidade, ele oferece satisfação, ele oferece realização, ele oferece esse senso de pertencimento que nós buscamos. E uma vez que nós estamos desanimados, o desânimo pode nos levar ao pecado. Porque cansamos da experiência com Jesus e agora nós queremos viver a nossa própria experiência. E o pecado tem esse poder de nos assediar. A descrição de Tiago, capítulo 4, quando fala da cobiça do nosso coração, é como se de fato o pecado nos pegasse pelo cabelo e nos puxasse. Por quê? Porque dentro de nós, o pecado nos puxa, nos atrai de tal forma que a gente não pode deixar ceder por ele. E é por isso que em Hebreus fala que a melhor forma de nós lutarmos contra a incredulidade é vivermos em comunidade. Nesses pontos cegos que nós temos da vida, o relacionamento com irmãos, o relacionamento em comunidade, nos ajuda a não deixar a incredulidade dominar o nosso coração. É isso que Hernandes Dias Lopes está dizendo. O pecado oferece paz, mas ele entrega de segurança. O pecado oferece prazer, mas no fundo é um vazio existencial. O pecado atrapalha a sua corrida, a sua jornada de fé. É por isso que você não está avançando no relacionamento com Jesus. É por isso que passa ano após ano, mês após mês, dia após dia. Você não avança na sua vida espiritual. Porque há pecados em você que você precisa se arrepender. Você precisa confessar isso diante de Deus, diante de pessoas. E você precisa abandonar. O pecado tem atrapalhado o seu relacionamento com Jesus. Por isso, a pergunta que eu quero te fazer é: quais pecados têm atrapalhado o seu relacionamento com Jesus? Seus relacionamentos, suas amizades, o que elas estão despertando no seu coração? Elas estão de fato te impulsionando para mais perto de Jesus, ou ela está te levando cada vez mais longe desse relacionamento com Jesus?
O que você assiste, o que você consome, o que você escreve na internet, tudo isso tem levado você para mais perto ou para mais distante do relacionamento com Jesus. O pecado é uma desgraça e ele nos levará à morte. Por isso, o texto continua dizendo que nós precisamos correr. O texto está dizendo um imperativo aqui: corramos. Nós corremos juntos. Nessa corrida, a gente pega um Gatorade e joga para o outro. Nessa corrida, nós amarramos o sapato um do outro. Nessa corrida, nós olhamos para trás e falamos assim: não, fulano, vem cá. Aqui não é o teu lugar, bora. O seu foco é Jesus, o foco é o relacionamento com Cristo. Nós não desistimos de ninguém, porque nós estamos nessa corrida juntos. Só tem alguém que chegou já no final da corrida e ele está nos aguardando, que é Jesus. O autor diz que ele abriu esse vivo caminho para nós. Ele passou por tudo isso, em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus era conhecido como o homem de dores. Tamanhos sofrimentos que ele suportou e não tinha nenhuma necessidade. Ele fez isso por amor, ele fez voluntariamente. Jesus, o autor está nos lembrando que o pecado atrasa a nossa caminhada. E nós precisamos correr juntos. É eu e você juntos. Não sei se é o pessoal mais batista, presbiteriano aí. Tem uma musiquinha que nós já estamos ensinando para a Lise, que era assim: eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim, sem cessar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar. Eu e você precisamos de Jesus. Porque nós temos essa corrida. Por isso o que Deus quer te dizer é: não joga a toalha. Não abandone. Lute pela esperança. Lute e persevere. Não desista. O autor está nos chamando a atenção de que pessoas passaram pelos mesmos sofrimentos que nós. Mas mesmo assim, diante de todas as dificuldades, de todos os pecados que eles enfrentaram, eles perseveraram. Agora olha para o seu coração, olha para essa jornada, para essa caminhada que você tem. Você tem algum pecado que está te atrapalhando de avançar, que não está permitindo você de correr a corrida, que tem tornado essa corrida devagar, lenta. Abandone isso. Por isso, quantos lembram dele? Em 2004, esse é o Vanderlei Cordeiro. Ele se tornou mundialmente conhecido. Ele foi para a Olimpíada na Grécia. E ele teve uma estratégia fantástica. Num determinado KM, ele acelerou e começou a correr, e ele avançou e ele estava em primeiro. Ele tinha 1 minuto e pouco de distância do segundo colocado. Só que no meio do caminho, aparece um ex-padre. Esse ex-padre, o que ele faz? Tira o Vanderlei do caminho, da corrida. Esse ex-padre, ele já tinha aprontado antes numa Fórmula 1, mas ele voltou nesse episódio. E o Vanderlei, que estava correndo, que estava com folga, olhando para o final da corrida, diante de toda a trajetória que ele tinha construído, de altos e baixos, de superação, o Vanderlei queria ser jogador profissional de futebol, mas ele descobriu que o atletismo era o melhor caminho para ele. Ele chegou no ápice da sua carreira, e olhando para o final dessa corrida, de repente, do nada, aparece cidadão do Satanás. E o empurra, tirando ele da corrida. Aí depois um anjo estava lá, um senhorzinho, esse senhorzinho já faleceu depois que eu pesquisei, um grego, que solta o Vanderlei e ele volta. Mas bastou 10 segundos para ele perder o primeiro e o segundo colocado, a segunda posição. Mas o que impressiona na vida do Vanderlei é que mesmo esse episódio acontecendo, que não tem culpa dele,
Algo totalmente imprevisto. De repente ele continua correndo. Ele não desiste. Ele vai até o final. E ele chega ainda em terceiro lugar. Na linha de chegada, você vê o Vanderlei sorrindo e abrindo os braços. Porque correr tantos quilômetros não é para qualquer um. Não dá para a gente acordar de um dia para a noite e falar assim, vou correr uma maratona. Não, você não fez a dieta, você não se preparou. Você não treinou, você não teve disciplina. Você não foi avançando aos poucos, fazendo 5 km, 7, 10. Você não foi até cardial ainda. Não dá para fazer isso. Mas o que eu aprendo com a história do Vanderlei é de fato esse senso de que ele está na corrida e ele não vai desistir. Não importa o obstáculo, não importa a dificuldade, ele prosseguiu. E olha que interessante, depois de aposentar em 2009, em 2016 na Olimpíada, ele acendeu a tocha em Pira. Ou seja, ele entrou para a história. Aquele padre lá, o ex-padre, ainda disse que a fama do Vanderlei foi graças a ele. Safado. E ele pediu perdão. Teve um episódio que, lá em 2004, quando aconteceu isso, um dos jogadores de vôlei de praia, que foi campeão, que ganhou a medalha, ele quis dar a sua medalha para o Vanderlei. Mas o Vanderlei não aceitou. Mas mesmo diante desses desafios, ele perseverou. De fato, o texto diz que nós devemos correr essa corrida com perseverança. Olha que interessante aqui, um versículo que Paulo usa para comparar a nossa vida a essa corrida. O texto em 1 Coríntios diz, preciso aprender as habilidades. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corra para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio que é eterno. Paulo está dizendo que nós não estamos correndo pelo ouro, nós não estamos correndo pela prata, pelo bronze. Se essas pessoas correm, se essas pessoas dedicam tanto, gastam tanto a sua vida por coisas perecíveis, nós estamos correndo por uma coroa que é eterna. A questão é, pelo que você está gastando a sua vida? Nós estudamos, começamos no maternal, fazemos o fundamental, fazemos o ensino médio. Nós cursamos uma faculdade. Nós fazemos depois algumas especializações, mestrado, doutorado. Nós trabalhamos, gastamos noite após noite. Nós estamos construindo a nossa vida, a nossa carreira. Passamos noites sem dormir. Enfrentamos ansiedade, depressão, porque nós queremos ser promovidos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos a nossa reputação. Nós queremos mais dinheiro, nós queremos aquele zero a mais na nossa conta. Mas se a vida for sobre isso, nós somos os mais fracassados. Mas Paulo está dizendo que nós não estamos correndo por algo perecível. Nós estamos correndo por algo que é eterno. E eu estou aqui nessa manhã para te lembrar de que você está nessa corrida porque Jesus te chamou. E se Jesus te chamou, é Ele que te capacita a continuar, a prosseguir, a perseverar. Eu sei que perseverança na nossa geração, ela não tem tanto significado. Eu entro em crise quando eu vou comprar as coisas em casa e eu fico contando quantos itens está dando. Porque se passar de 10, eu não passo no caixa automático. Eu falei assim, não, meu Deus, como que eu vou fazer? E às vezes eu prefiro ir no caixa automático do que no caixa normal. Por quê? É a minha geração. Eu prefiro essas coisas rápidas. Nós somos a geração do fast food. Nós queremos as coisas rápidas. Mas por ser mineiro, eu gosto dos processos. Eu gosto não de comprar um pão de queijo. Eu gosto que a minha esposa faça pão de queijo. Inclusive, quem já provou sabe que é o melhor pão de queijo da Dayatuba. Eu gosto de uma pamonha.
Mas sabe o que eu fui fazer ontem? Pamonha. Minha sogra veio, trouxe os milho, trouxe os queijos. O que a gente gastou amanhã fazendo? Pamonha. Isso nos ensina sobre a perseverança. Recentemente eu estava em Minas conversando com um homem que ele faz 20 anos que ele mudou para o interior de Minas. Ele morava no centro de São Paulo. E ele falou assim, o que Deus mais está ensinando é que eu preciso esperar. Que eu preciso perseverar. Por quê? Porque de fato, eu vou no mercado, tem limão toda hora. Tem manga toda hora, tem laranja toda hora. Mas no meu pomar não. Eu tenho que esperar. Por isso que essa corrida é uma corrida de perseverança. E nós precisamos correr com essa mentalidade de que Deus não desiste de nós e que nós precisamos perseverar. Por isso, um terceiro ponto é: olhe para Jesus. O texto está nos dizendo que mantenhamos o olhar firme em Jesus. O texto está nos lembrando que se nós não olharmos para Jesus, nós vamos desistir. O desânimo vai nos vencer. E esse olhar firme é alguém que está olhando de tal forma com que nada que está ao redor o atrapalha, o distraia. Por quê? Porque esse olhar está fixamente em Jesus. Esse olhar está direcionado para Jesus. E ele não está importando com o que está acontecendo. A razão dele estar aqui é Jesus. A motivação dele estar aqui é Jesus. Não existe outra motivação. Não existe outra razão. Ele está aqui. Ele faz o que ele faz. Ele é o que ele é por causa de Jesus. Se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós vamos olhar para o nosso coração. E quando a gente olha para o nosso coração, nós nos enchemos de orgulho. E nós queremos dar explicações para Jesus. Por isso que o autor está dizendo: olhe para Jesus. Talvez você está olhando muito para a circunstância. E você está esquecendo quem é o seu Deus. Talvez você está olhando muito para o seu casamento. Mas não é sobre o seu casamento. É sobre aquilo que Deus pode fazer em você. E depois no seu casamento. Não é o que Deus vai fazer nas finanças, é o que Deus vai fazer em você, para depois isso influenciar a sua vida financeira. Não é sobre isso, sobre os nossos problemas, sobre os nossos dilemas, é sobre aquele que nos transforma na medida que a gente corre essa corrida com perseverança. Por isso que o texto está dizendo: olhe fixamente para Jesus. Por isso, o que ganha a sua atenção, ganha você. Alguma coisa está tomando conta do seu coração. Alguma coisa está direcionando o seu coração. Está te impulsionando, está te levando para longe da corrida. Está fazendo com que você desista da caminhada. Está fazendo com que você jogue a toalha para o seu casamento. Que você jogue a toalha para o momento de dificuldade que você está passando. Você está sendo, de fato, atraído por algo. Esse algo está ganhando a sua atenção, o seu coração, a sua energia. Por isso, o que tem ganhado a sua atenção? Para o que você está olhando? Pecamos não por desconhecermos a regra, mas por não considerarmos Jesus em nosso coração. Sabe por que não crescemos, não avançamos, não aprofundamos? Não é porque você não sabe a regra, não é porque você não sabe o que é pecado, mas é porque você não considera Jesus no seu coração. Saber a regra não impede o nosso coração de pecar. Muito pelo contrário, saber a regra desperta em nós esse monstro que existe em cada um de nós. Mas o que freia o nosso pecado é olhar para Jesus. Talvez você começou esse ano cheio de motivação, né? Você postou até no Instagram que você está tomando seu whey protein espiritual. Queridos, não basta saber que você precisa fazer devocional. Se você não olhar para Jesus, você nunca vai fazer devocional. É Jesus quem nos capacita a viver a vida cristã. É Jesus que freia o pecado que há em nós. As regras, as leis,
tudo aquilo que nós conhecemos não para o nosso coração. Somente considerar Jesus. Essa palavra considerar, ela ocorre várias vezes em Hebreus. Por quê? Porque aquelas pessoas pararam de ver Jesus e começaram a olhar para tudo, menos para Jesus. Por isso o que ganha sua atenção, ganha você. Pecamos não por desconhecermos as regras, mas por não considerarmos Jesus em nosso coração. O texto continua dizendo que Ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Isso quer dizer que durante a nossa história, durante a nossa vida, o que mais importa na nossa vida, entre o nosso nascimento e entre a morte, é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é que muda totalmente a nossa vida. E quando nós encontramos com Jesus, nós descobrimos que nós precisamos correr essa corrida. E de fato, em busca da coroa. Há uma coroa eterna, imperecível, que nós vamos receber das mãos de Jesus. E você e eu estamos nessa corrida. Por isso, como diz Robert, nós olhamos para a nossa vida e queremos instruções ou explicações. O que nós necessitamos é imaginação e visão para ver a vida hoje à luz da eternidade. Sabe o que você precisa? Você só precisa parar e ficar a sós com Jesus. Qual foi a última vez que você ficou a sós com Jesus? Qual foi a última vez que você chorou para Ele? Que você confessou o seu pecado a Ele? Qual foi a última vez que você recorreu a Ele como fortaleza, como lugar seguro, como uma rocha? Qual foi a última vez? No meio de tantas informações, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, nós começamos a viver a nossa vida no modo automático. E nós não paramos para ficar com Jesus. Deixa eu te falar, há uma paz que excede todo entendimento lá. Há um lugar seguro para você se esconder no meio dessa batalha. Há um amigo que está caminhando com você e ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo a sua voz, ele está ouvindo os dilemas do seu coração, as perguntas que você faz para ele. Ele está te esperando na solitude. E eu vou te falar, Jesus não tem medo das suas trevas. Jesus não está surpreso com seus pecados. Jesus é um amigo. E o que eu mais fico impactado com o Novo Testamento é com a descrição do coração de Jesus. A descrição do coração de Jesus é que Ele é manso e humilde. Só Ele sabe lidar com pecadores. Onde está o seu olhar? O que tem ganhado a sua atenção? Eu quero te dizer que Jesus está te olhando, mas Ele não está esperando uma piscadinha sua. Ele está esperando você olhar para Ele fixamente, tirar tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que tem tomado o seu tempo, tudo aquilo que tem feito você gastar a energia de forma desnecessária. Deus está chamando você a lembrar que você de fato está nessa corrida e que você precisa olhar para o final, porque há uma coroa. Jesus está nos esperando no final dela e nós precisamos perseverar. Como Bárbara diz, a alegria desabrocha em nosso coração, não à medida que nós nos esforçamos mais e mais para crescer, e sim à medida que percebemos mais claramente as profundezas dos nossos pecados e entendemos mais plenamente a nossa total impotência. Ela continua dizendo, só então tiraremos nossos olhos de nós mesmos e olharemos em direção a Cristo. Só então estimaremos verdadeiramente o nosso Salvador e acreditaremos que precisamos dele a cada minuto do nosso dia, em que se ele não conseguimos fazer absolutamente nada. Bárbara está dizendo que a única forma de nós perseverarmos é de fato olhar para Jesus, é correr para Ele, é aprender a desfrutar dele. Ela diz uma frase muito impactante que me acompanha: Cristo é aquele por quem devemos nos apaixonar, aquele cuja beleza nos fascina.
Deixa eu te falar, se a sua vida cristã tem sido um tédio, é porque você perdeu a beleza de Jesus. Sabe o que move nós vivemos pela fé? É porque da mesma forma que esse Deus transcende, Ele é imanente, Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. É possível desfrutar de Deus, é possível ter prazer em Deus, é possível ter de fato um senso de pertencimento, um preenchimento existencial, ao ponto de que nada ao nosso redor possa nos abalar. Sabe aquele momento em que Jesus está no mar e Pedro o avista? E Pedro toma a decisão de ir até Jesus e ele pula do barco, mas ele tem medo, ele vai afogar. E Jesus fala para ele: pode vir, dá um passo. E ele vai, e ele dá o passo. Mas ao mesmo tempo ele olha para a circunstância, ele está olhando, o mar está agitado, ele pode afogar. E quando ele tira os olhos de Jesus, os seus pés desfalecem. Mas Jesus o pega pela mão e diz: homem de pouca fé. Deixa eu te falar, diga para o teu desânimo: espere em Deus. E enquanto você espera em Deus, desfrute do próprio Deus. Há prazer, como John Piper diz, Cristo não é somente confiável, mas desejável. Nós não somente confiamos a Jesus a nossa salvação, a nossa eternidade, a vida eterna. Não somente isso, Ele é confiável, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor de nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, Ele é desejável. A nossa alma anseia por Ele, a nossa alma tem sede dEle, a nossa alma grita por nosso encontro com Deus. E esse encontro com Deus pode ser diário. É só você parar e ficar sós com Jesus. Jesus é desejável. Há prazer na presença dEle. Sabe por que a pornografia é tão difícil de enfrentar? Porque a pornografia tem sido maior do que o Jesus. Mas há prazer, há poder em Jesus, e a gente pode desfrutar desse Deus. E nós não pecamos porque não sabemos as regras. Não, nós pecamos porque não consideramos a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. E o que mais eu aprendo com o Evangelho é que nós precisamos ter uma overdose do Evangelho. Nós precisamos inundar a nossa mente, a nossa compreensão. Nós precisamos mergulhar na altura, na profundidade, na largura, na extensão do amor de Deus por nós. É isso que não deixa a gente desistir. Deixa eu te falar, o seu desânimo é uma oportunidade para a graça triunfar sobre você. O seu desânimo é uma oportunidade para você descobrir o seu melhor amigo, Jesus. Cristo não é somente desejável, confiável, mas desejável. Por isso, a história de Deus conosco começa na eternidade, quando Ele nos escolheu, nos colocou neste mundo, de fato nos criou a sua imagem e semelhança. Nós morremos pelo pecado, escolhemos trair Deus, mas Ele nos salva. Ele nos chama para ser santo, vivermos uma vida diferente neste mundo, representá-lo. E nesse já ainda não, nesse processo de transformação, nós precisamos caminhar. Nós precisamos prosseguir para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, na certeza de que nós seremos glorificados. O pecado que tanto está em nós, um dia Ele jamais estará. Ele deixará de existir, porque nós seremos completamente transformados. E quando formos transformados, a Bíblia diz que nós seremos como Ele. Nós seremos plenamente como Ele. Não sei vocês, mas eu fico imaginando como será a nossa reação ao abrirmos os olhos e ver tanta beleza, tanta santidade, tanta perfeição. Esse é o grande projeto de Deus para nós.
A boa notícia é que esse Deus está no começo, no meio e no fim dessa jornada. Ele não nos abandona. Não sei se você já leu O Peregrino. É uma ficção de John Bunyan. Ele está ilustrando um pouco da nossa jornada como cristão. E John Bunyan diz que o cristão, em um momento da sua vida, ele entra no castelo do desespero. E ele passa alguns dias no castelo do desespero. E nesse castelo ele é assombrado pelo monstro do desespero. E do nada, ele lembra que a única forma dele sair desse castelo é por uma chave. Mas ele não tem a chave. E aí o Espírito Santo de Deus lembra ele que a chave está no coração. E ele pega essa chave. E quando ele encontra essa chave, ele corre para a porta. E ele sai do castelo. E essa chave se chama promessas de Deus. A única forma de nós vencermos o desânimo é lembrar daquilo que Deus fez por nós e daquilo que Ele ainda fará. Por isso, para refletir e praticar, você está correndo ou desacelerando? Decida hoje voltar à corrida. 2. A nossa chegada é certa por causa do que Jesus fez por nós. E por último, retire-se para ficar sozinho com Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. Jesus, é verdade que o desânimo muitas das vezes nos assola. E às vezes ele nos domina. Mas hoje nessa manhã fomos lembrados que é possível perseverar, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E é nessa certeza que nós pedimos: encha o nosso coração das tuas promessas, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é justo, de que o Senhor nos ama. E nos faz viver pela fé, olhando com os nossos olhos fixamente no Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.